Queria cumprimentar a todos que aqui se encontram, os que aqueceram o convite da comissão para virem participar desta sessão de audiência pública, cumprimentar a todos que acompanham essa sessão. Como, na verdade, até o momento que está posto no debate desta audiência pública especificamente, é um questionamento feito pelo Valnei no que diz respeito a quem paga a conta, caso os trabalhos dessa comissão resultem no que nós estamos trabalhando para que resulte, eu acho que compete aqui a gente discutir algumas questões. A primeira delas, eu acho que é fundamental lembrar que a Previdência, na realidade, se constitui num pacto entre gerações. A geração ativa, com caráter contributivo, contribui para que a geração aposentada possa usufruir do descanso que todos nós entendemos que é necessário após a contribuição no mundo do trabalho. Esse pacto, ele, no meu entendimento, termina sendo ferido, ele termina sendo enterrado com essa concepção de que mesmo depois de aposentado você continua contribuindo. E aí vem a boa pergunta, contribuindo para qual finalidade objetiva, se o efetivo resultado da contribuição previdenciária é a aposentadoria, né? Fica, então, uma coisa meio fora dos padrões que, historicamente, nós acumulamos como informação sobre o que significa a aposentadoria, o que significa a Previdência. O grande problema, eu acho, que para responder essa pergunta que o Valnei nos traz, é talvez até devolver para a entidade em torno do que já foi colocado aqui. Porque, por exemplo, eu fui representante dos servidores públicos no fundo de previdência lá do meu estado, do estado de Sergipe, eu sou sergipano. E participei como representante dos servidores no momento que lá estava se reestruturando, fazendo uma nova legislação, com toda uma série de cálculos atuariais que virou uma coisa muito da moda, que tinha que acontecer, que nós entendemos que um estudo responsável é necessário para que essas coisas tenham fundamentos. E nós chegamos a alguns consensos, mas logo depois chegamos aos consensos, aprovamos na legislação, por exemplo, o que seria razoável em torno de acúmulo de recursos para só depois você começar a movimentar o fundo. Logo na sequência, o governo passa por cima de todo o estudo que tinha sido produzido e passa a movimentar aquele fundo sem ele ter chegado àquele parâmetro mínimo que tinha sido identificado, que era necessário para que as coisas pudessem ser, para que o recurso do fundo pudesse ser utilizado. A pergunta é quem é que paga por essas coisas, quem paga por essas mazelas que foram levantadas já aqui pelos que me antecederam, porque nós sabemos que é verdade. Houve, em alguns casos, desvio de finalidade da utilização do recurso, a gente tem denúncias, acompanhou muitas denúncias no Brasil inteiro, isso pulula, de que não foi só uma questão de desviar, mas foi de fato de você produzir uma política para arrebentar, para acabar com esses fundos. Eu quero chamar a atenção para um outro aspecto importante, que é pouco debatido quando discutimos isso, mas que é fundamental lembrar. Os fundos são constituídos, uma parte deles, a referência ao salário dos servidores. E nós temos que lembrar que na década de 90, houve todo um ataque frontal e violento contra os servidores públicos, inclusive impedindo que houvesse concurso público, que a concepção era de Estado mínimo. E aí isso repercute na Constituição e na movimentação desses fundos. Houve todo um ataque no que diz respeito ao rebaixamento das carreiras dos servidores públicos nesse país, isso repercute na realidade da composição dos fundos. Houve um ataque aos servidores quando, durante muitos anos, os salários foram congelados, isso repercute na constituição dos fundos. E nós não podemos agora fazer a pergunta de quem é que vai pagar, porque quem está pagando, historicamente, há muito tempo por isso, são os próprios contribuintes dessa Previdência. Evidentemente, com a contrapartida do Estado, que muitas vezes deixou de ser feita de forma irresponsável, porque o Estado simplesmente não fazia, cobrava do servidor, às vezes cobrava do servidor e ainda desviava. Portanto, essa pergunta, eu acho que ela vem sendo feita há bastante tempo. Colocaram que quem tinha que se responsabilizar pelas mazelas que fizeram outrora com os recursos do fundo eram os próprios servidores aposentados. Nós agora estamos querendo rediscutir isso. E eu, por exemplo, só não vou tolerar uma resposta para essa pergunta. É botar de novo a peste e a responsabilidade nos ombros daqueles que o tempo inteiro têm sido responsabilizados, que são os servidores públicos e ainda mais os aposentados. Portanto, essa é a nossa contribuição, senhor presidente. Muito obrigado. Cedo a palavra ao secretário Fernando Rodrigues da Silva. Vou ajudar. Para que nós pudéssemos ter a visão de qual é o percentual dentre os mais de 5.500 municípios brasileiros, que percentual dentre esses municípios é que tem
regimes próprios de previdência, diante dos limites impostos pela lei para isso? Obrigado. Não, doutora Zenita. Pois não. As questões do déficit, todo ano o Ministério do Planejamento encaminha para o Ministério da Previdência os dados de despesa com pessoal para que o setor, o colega Kevler é do setor de atuária e investimentos lá do Ministério, para que eles façam o cálculo atuarial da União. Então, esses dados aqui que eu citei da União são com base... Às vezes, essa situação, e acho que nós esquecemos que nós temos já dispositivos legais que efetivamente podem ser utilizados para quem usa e usa mal qualquer recurso público. Aqui não vai nenhuma disposição minha, pessoal, contra novas medidas que possam ser tomadas nessa linha. Até porque eu mesmo sou autor aqui nesta casa de algumas medidas que vão nesse caminho. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes o Legislativo fica na berlinda, na cobrança da existência de um conjunto de legislação que possa blindar a utilização do recurso público, quando na verdade nós já temos uma parcela dessas leis disponíveis e que são pouco utilizadas. Por exemplo, é muito lamentável que quando nós falamos da lei de responsabilidade fiscal, a grande maioria das pessoas que falam dessa lei fala apenas daquela parte que estabelece o limite de despesa com pessoal. Né? Quando existem alguns mecanismos lá que poderiam estar sendo mais utilizados para tentarmos coibir. O que eu quero colocar, senhor presidente, é que nós temos que cobrar um pouco mais dos entes que fiscalizam, nós temos que cobrar um pouco mais dos entes que julgam, porque é verdade o que se colocou aqui, tem um conjunto de leis em debate aqui nesta casa. Né? Eu acho que o momento atual, ele não é o de grandes cobranças para novas legislações, talvez aperfeiçoar que já temos, acho que é isso que a doutora coloca, e eu acho que para isso nós temos que ter também a predisposição de continuar ajudando, contribuindo. Agora, há um arcabouço legal já na nossa nação que permite que o gestor que usa mal o recurso público, ele seja punido. Né? O problema é que nós temos pouca fiscalização e que os julgamentos são muito generosos com quem usa mal. Portanto, a cobrança tem que ser direcionada também para outras entidades que estão para além do Poder Legislativo, que tem, com problemas graves que Andivira são denunciados, mas tem cumprido o papel de buscar atualizar a legislação. Mas acho que nós podemos também dar essa contribuição, só que é meu papel, cobrar aqui que os julgadores julguem mais a favor do servidor, julguem mais a favor do erário, julguem mais a favor enfim, da justiça, né, que é o que a gente preconiza aqui. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final dessa reunião. Queria só passar a palavra ao relator, deputado Luiz Alberto, para que fechasse as falas de hoje, que nós vamos entrar na ordem do dia.